Você conhece Leonardo da Vinci? Para quem não sabe, há centenas de anos ele fez muitas invenções e registrou todas elas em seu diário. Essas são ideias que, mesmo que ele não tenha conseguido realizar ou transformar em máquinas reais, ainda aproveitamos até hoje. Seus desenhos, esboços e até mesmo os cálculos que ele deixou são aproveitados pela nossa geração. E para sua informação, Leonardo tem um design que à primeira vista parece apenas engrenagens e rodas simples, mas quando analisado, pode mudar toda a história da tecnologia. É como se fosse um segredo deixado por um gênio para as próximas gerações. E o mais interessante é que a IA já decifrou alguns dos esboços e escritos dele. E isso realmente confundiu os cientistas do nosso tempo. O que será que foi descoberto e qual será o segredo revelado em seu diário? É isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar o desenho secreto. Quando ouvimos o nome de Leonardo da Vinci, quase todo mundo imediatamente se lembra de suas máquinas voadoras. Os desenhos anatômicos detalhados que até hoje são estudados por médicos. E claro, as pinturas e desenhos, como a Mona Lisa e a Última Ceia, que continuam inabaláveis na história da arte. Mas há algo que muitos frequentemente não percebem. Escondido em milhares de páginas de seu caderno, há um esboço peculiar. Ele não é tão famoso quanto as máquinas voadoras ou seus desenhos do corpo humano. À primeira vista, parece apenas um experimento simples. Mas, ao olhar com atenção, percebe-se que talvez esta seja uma das ideias mais revolucionárias que já passaram por sua mente. Parece um emaranhado de engrenagens, rodas e alavancas. Parece o interior de um relógio antigo. Se você não pensar direito, pode até dizer que isso é só um brinquedo ou um desenho inacabado. Mas quando os especialistas analisam isso de perto, a história que ele conta é bem diferente. No final do século XV, na época de Leonardo, a matemática não era para todos. Normalmente, ela era usada pelos comerciantes para contar mercadorias, e a matemática também era usada pelos engenheiros para projetar pontes ou edifícios, e pelos estudiosos para cálculos difíceis. Tudo isso era feito manualmente. Um único erro de cálculo podia levar a um grande engano. Isso é para empresários ou construção civil. Aí entra o mistério. No esboço de Leonardo, é possível ver claramente as 13 rodas com números de 0 a 9 escritos nelas. Cada uma está conectada pelos dentes das engrenagens. Então, quando você gira uma, a próxima se move automaticamente. Numa explicação moderna, esse é exatamente o princípio usado centenas de anos depois nas calculadoras mecânicas. É surpreendente porque, se a interpretação estiver correta, é como se Leonardo tivesse escrito o projeto de uma calculadora no ano de 1493, mais de 100 anos antes de isso surgir formalmente na história. Mas aqui está o detalhe. Não há nenhuma evidência de que Leonardo realmente construiu essa máquina de fato. Não encontramos nenhum protótipo escavado, nem restou nenhum modelo físico. Ela permaneceu apenas no papel, assim como muitas outras invenções dele que nunca foram realizadas. No entanto, o detalhe visto no desenho é impressionante. Isso não é como outras ideias mais fantásticas dele, como navios em forma de cruz ou asas para voar. Em vez disso, o design é cuidadoso e prático. O tamanho das engrenagens está correto, o mecanismo é claro, é um projeto que um mecânico poderia usar para construir a máquina. Alguns historiadores afirmam que pode ter sido um experimento de Leonardo para estudar proporção e movimento das engrenagens, temas que o interessavam na época. Mas há outros que dizem que talvez ele realmente quisesse criar uma máquina capaz de contar e calcular, um conceito avançado para uma época em que a sociedade não estava pronta. Além disso, Leonardo é conhecido por seu jeito peculiar de escrever usando a escrita espelhada, ou seja, escrevendo ao contrário. Muitos acreditam que ele fazia isso não apenas para evitar que outros copiassem facilmente, mas também para esconder de propósito ideias que poderiam ser consideradas controversas. Por isso, é possível que ele também tenha escondido o design dessa máquina porque talvez tivesse medo de que fosse usada de maneira errada, ou porque seu tempo ainda não seria capaz de compreendê-la. Após a morte de Leonardo em 1519, seus cadernos foram espalhados. Eles acabaram em várias coleções privadas por toda a Europa.
e muitas dessas páginas ficaram perdidas por séculos antes de serem redescobertas. Uma delas é este esboço, que quase foi completamente esquecido. Mas agora, graças a estudos detalhados e ao renovado interesse em seus cadernos, ele voltou aos holofotes, e é aqui que começa a grande pergunta. O que será que Leonardo realmente estava pensando quando desenhou isso há mais de 500 anos atrás? Será que isso era apenas um experimento simples com o movimento das engrenagens? Ou seria o projeto de uma invenção realmente destinada ao futuro? O gênio esquecido. Se seguirmos a linha do tempo tradicional da história da tecnologia, dizem que a primeira calculadora mecânica surgiu mais de 100 anos depois da época de Leonardo da Vinci. De acordo com os livros, o crédito é dado a um professor alemão chamado Wilhelm Schickard. Em 1623, ele criou o que chamou de relógio calculador. Seu design utilizava rodas giratórias com números para conseguir somar e subtrair. Na verdade, esse foi o primeiro passo em direção à automação da contagem. Mas, infelizmente, a invenção não durou muito. O próprio protótipo foi queimado e quase não restou nenhuma evidência física, exceto alguns desenhos. 20 anos se passaram antes que alguém tentasse novamente. Foi aí que entrou Blaise Pascal, um jovem matemático francês. Com apenas 19 anos de idade, ele criou uma versão mais refinada chamada Pascaline. Essa máquina tinha a capacidade de somar e subtrair usando uma série de engrenagens interligadas. E a diferença é que a Pascaline foi realmente usada no dia a dia, especialmente por coletores de impostos e comerciantes. Mas mesmo funcionando, o custo de fabricação era muito alto, então não era prático para todos. Por causa disso, seu uso não se espalhou para a sociedade em geral. Algumas décadas depois, em 1673, surgiu Gottfried Wilhelm Leibniz. Ele foi quem apresentou uma ideia mais avançada, chamada de calculadora escalonada. Essa máquina dele não servia apenas para adição e subtração. Pela primeira vez, havia um design para multiplicação e divisão. Mesmo que o desempenho do protótipo dele não fosse perfeito e frequentemente falhasse, ainda assim foi considerado um marco muito importante. Em outras palavras, ele estabeleceu a base para cálculos mecânicos mais complexos que surgiram nos séculos seguintes. E claro, não podemos deixar de mencionar Charles Babbage no século XIX. Ele foi quem planejou a máquina diferencial e a máquina analítica, projetos que hoje são considerados os ancestrais do computador moderno. Apesar de não ter sido concluído, seu projeto deu início ao conceito de máquina programável. Por isso, se você olhar nos livros didáticos, está claramente escrita a linha do progresso. De Schickard para Pascal, para Leibniz e depois para Babbage, até chegarmos aos computadores modernos. Mas há um grande buraco nessa história. Se tudo isso só teria começado no século XVII até o século XIX, como explicamos o esboço de Leonardo feito ainda na década de 1490, por mais de 500 anos, ele quase não foi mencionado e raramente aparece nas discussões sobre computação. Muitos historiadores simplesmente não incluíram seu desenho porque é difícil de explicar, mas dizem que é mais seguro e mais limpo para a linha do tempo dar o crédito a Schickard, Pascal e Leibniz do que adicionar uma ideia que era avançada demais para a época de Leonardo. Tudo só mudou no século XX. Os estudiosos italianos começaram a revisar sistematicamente todos os manuscritos de Leonardo da Vinci, e no final dos anos 60, eles fizeram um modelo funcional baseado exatamente no desenho misterioso. Para a surpresa deles, funcionou. As engrenagens giraram e o número foi transferido de uma roda para a próxima. É exatamente o princípio de uma calculadora. E foi aí que começou a surgir uma pergunta desconfortável que até hoje ainda não foi totalmente respondida. Se Leonardo foi capaz de imaginar e desenhar esse conceito no século XV, quem foi realmente o primeiro? E mais preocupante ainda, quantas invenções será que se perderam ou simplesmente não foram incluídas na história oficial da tecnologia? O mistério. Quando o nome de Leonardo da Vinci é mencionado, ele geralmente é associado a máquinas voadoras, esboços anatômicos detalhados e pinturas que marcaram a história. Mas por trás de seu talento incomparável, há desenhos seus que são mais misteriosos do que úteis. E é aqui que entra um dos designs mais peculiares que ele deixou.
Uma página do seu caderno mostra uma série de engrenagens e rodas com números gravados. À primeira vista, parece apenas um simples exercício de design mecânico, mas ao analisar mais de perto, percebe-se que parece ter um propósito mais profundo. A pergunta é: por que Leonardo não explicou isso como fez com suas outras invenções? E por que ele aparentemente escondeu o possível uso disso? Leonardo é conhecido por seu jeito peculiar de escrever, sempre usando escrita em espelho, de trás para frente e difícil de ler. Segundo alguns historiadores, isso não era apenas para evitar cópias, mas também para esconder de propósito ideias que poderiam ser consideradas radicais ou perigosas para a sua época. Lembre-se, ele viveu no século XV, uma época em que invenções incomuns podiam causar perigo ou levantar suspeitas por parte da Igreja e do Estado. Se o projeto fosse realmente uma máquina capaz de contar ou calcular, poderia ser visto como uma ameaça. Pense bem, naquela época o poder estava ligado ao conhecimento. Os comerciantes, banqueiros e estudiosos é que controlavam os números e as contas. Se surgisse uma máquina capaz de fazer isso mais rápido e preciso, o equilíbrio da sociedade poderia ser abalado. É possível que esse seja o motivo pelo qual isso permaneceu apenas como um desenho no papel. Nunca foi divulgado ao público ou transformado em um dispositivo real. Há quem diga que talvez não exista apenas um design. Talvez isso seja apenas um protótipo de um conceito maior que nunca chegaremos a ver. Outros acreditam que Leonardo queria confundir aqueles que fossem ler no futuro. Um tipo de quebra-cabeça intelectual que só ele realmente entende. Na verdade, muitas de suas anotações serviram como experimentos, mas aqui parece haver um toque de ocultação e medo. Nos tempos modernos, várias réplicas foram tentadas com base no esboço. Algumas funcionaram para simples adição e subtração, mas sempre havia uma certa dúvida. Será que a interpretação estava correta? Ou será que falta algo na página que não conseguimos ver? E se Leonardo realmente apagou ou alterou algumas linhas, isso significa que ele o deixou intencionalmente incompleto? Além disso, há histórias que dizem que algumas páginas do seu caderno nunca foram mostradas ao público, estando nas mãos de colecionadores particulares ou ainda escondidas em arquivos. Se isso for verdade, será possível que exista uma versão mais clara da misteriosa máquina que ainda não foi revelada até hoje? Por isso, esse desenho continua sendo um mistério, não apenas porque não está claro se isso é realmente uma calculadora, mas também porque mostra a própria personalidade de Leonardo, um gênio que sempre caminhou na linha entre imaginação e realidade, entre ciência e arte, entre verdade e segredo. E no final, o maior mistério não é apenas o que é a máquina, mas por que Leonardo escolheu mantê-la escondida? Será que ele teve medo de que isso fosse além das capacidades de sua época? Ou foi ele quem deixou intencionalmente esse enigma para as próximas gerações? Até hoje, mesmo com o passar do tempo, ninguém consegue dar uma resposta definitiva. Esse esboço permanece como um testemunho de que, mesmo a mente mais brilhante do Renascimento, tinha segredos que nunca compartilhou completamente. Durante muitos séculos, o estranho desenho de Leonardo da Vinci permaneceu um mistério, debatido por especialistas, reconstruído por réplicas e discutido nos livros de história. Mas tudo isso mudou com a chegada da tecnologia moderna, especialmente com a imagem em alta resolução e a inteligência artificial. O que os pesquisadores fizeram não foi fácil. Lembre-se, essas páginas têm mais de 500 anos de idade. São tão frágeis que até mesmo muita luz pode danificar a tinta e o papel. Até mesmo cada detalhe foi capturado em altíssima resolução usando câmeras e scanners especialmente projetados para documentos antigos. Foi usado um olho quase microscópico para ver cada linha e marca de tinta. Depois entrou em cena a IA. Se o olho humano se confunde com os traços que se sobrepõem, com a tinta apagada e coberta, e com a escrita espelhada, a IA tem a capacidade de separar cada camada. Ela analisou os traços fracos, reconstruiu os desenhos que quase desapareceram e colocou cada linha que antes era confusa em uma perspectiva clara. Segundo os informantes, o resultado foi além do esperado. O desenho já não era mais apenas uma confusão de engrenagens. Em vez disso, surgiu um design claro e completo. 13 rodas numeradas, cada uma conectada para transmitir movimento e número para a próxima,
as proporções das engrenagens estavam corretas e o mecanismo de transporte, o princípio em que uma volta completa adiciona um número à roda seguinte, também estava presente. Era como se estivesse muito claro que Leonardo havia projetado uma calculadora mecânica mais de um século antes de ela aparecer na história oficial. Mas ainda mais assustador, também apareceram algumas anotações ou pequenos escritos de Leonardo na lateral do desenho, fracos e quase ilegíveis antes, mas que foram reconstruídos pela IA. E de acordo com os especialistas, essas anotações estão diretamente conectadas à contagem. Este não é um esboço comum só para praticar engrenagens, parece realmente planejado para a aritmética. Mas há outro detalhe ainda mais misterioso. Os pesquisadores perceberam que há algumas linhas que parecem ter sido apagadas ou raspadas pelo próprio Leonardo. É como se ele tivesse intencionalmente coberto algumas partes do design. Uma das teorias é que talvez ele tenha ficado com medo do potencial da invenção. Lembre-se, naquela época o conhecimento era poder. Uma máquina capaz de calcular automaticamente poderia ser vista como uma ameaça. Algo avançado demais. E talvez a sociedade ainda não estivesse pronta para isso. Por isso é possível que ele tenha escondido isso. Ele escolheu deixar apenas como um desenho e nunca chegou a construir de verdade. Agora, as novas digitalizações deixam tudo claro. Isso não é um rabisco, não é um brinquedo. É um projeto mecânico e funcional. As engrenagens têm o tamanho certo, o sistema está correto e o objetivo é claro, uma calculadora. E foi aqui que o longo período de silêncio começou a ser quebrado. Porque, se isso for verdade, significa que Leonardo foi o primeiro a pensar em computação e a história da tecnologia precisaria ser reescrita. A onda de choque. Quando saiu a notícia de que a IA havia escaneado e reconstruído o desenho misterioso de Leonardo, a notícia se espalhou como rastro de pólvora. E como era de se esperar, isso não foi aceito em silêncio, os historiadores foram os primeiros a reagir. Alguns disseram imediatamente que o resultado era credível e convincente. A consistência do design das engrenagens, as proporções exatas e as rodas numeradas claramente são difíceis de explicar como simples rabiscos. Para eles, é claro, Leonardo não estava apenas praticando o desenho, mas realmente planejava construir uma calculadora. Mas nem todos concordaram de imediato. Outros mantiveram uma postura mais cautelosa. Segundo eles, os cadernos de Leonardo estavam cheios de todo tipo de ideia, desde as mais realistas até as imaginárias. Por isso, afirmam que nem todos os desenhos têm uso prático e sugerem que a IA pode estar exagerando na interpretação de marcas de tinta fracas. Às vezes, ela consegue realçar traços que não têm base suficiente. Mesmo assim, até os céticos admitem que a nova evidência é perturbadora. Por que algumas linhas parecem ter sido propositalmente apagadas por Leonardo? E por que o desenho foi colocado no meio de páginas que não têm nada a ver com isso? Parece até que foi escondido de propósito. Por outro lado, isso teve um impacto diferente na engenharia e na tecnologia. Para os designers e programadores, a descoberta parecia uma prova de que a própria semente da revolução digital já havia sido pensada no século XV. Imagine, um artista e inventor do Renascimento foi capaz de iniciar um conceito quase 300 anos antes de finalmente ser desenvolvido em sua forma moderna. De acordo com um engenheiro que participou da discussão, é surpreendente pensar que o princípio que estudamos na universidade, Leonardo já parecia ter percebido em 1910. Na mídia e para o público, a abordagem foi mais intensa. Saíram manchetes cheias de emoções misturadas. A calculadora de Da Vinci poderia ter mudado tudo. O primeiro computador ficou escondido por 500 anos. Isso é assustador. Nas redes sociais, as opiniões se chocaram. Teve quem perguntasse: se Leonardo tivesse construído isso, talvez a revolução científica da Europa tivesse acontecido mais cedo. Alguns se perguntaram se a sociedade daquela época estava pronta para tal invenção ou se isso foi apenas esquecido com o tempo. Surgiram até boatos de que talvez houvesse patronos ou pessoas poderosas na época que não gostaram da ideia, e que talvez o próprio Leonardo tenha escolhido esconder isso. Embora não haja provas concretas, isso só aumentou ainda mais a intriga e os boatos. Neste ponto, a história já foi além de ser apenas sobre um desenho. A pergunta ficou mais profunda. Como lidamos com o conhecimento que parece estar fora do seu tempo? Quando surge uma ideia avançada demais para a sociedade, o que deve ser feito? Abraçá-la mesmo que cause confusão ou escondê-la até que o mundo esteja pronto? E foi aqui que a verdadeira onda de choque foi sentida.
Já não era mais apenas um simples esboço de Leonardo, tornou-se um símbolo da fraqueza e da força da humanidade. Nossa capacidade de criar uma ideia antes mesmo de estarmos prontos para concretizá-la. A discussão. Depois que a notícia explodiu, começaram as perguntas mais difíceis. E se Leonardo tivesse terminado essa máquina? Se ele tivesse criado e mostrado isso no Renascimento, o cálculo automatizado poderia ter avançado séculos antes. Imagine o quão rápido teria sido o progresso na engenharia, no comércio e na ciência se já existisse uma máquina capaz de contar e calcular sem cometer erros. Talvez as invenções tivessem surgido mais cedo, as leis da natureza fossem descobertas mais rapidamente e a tecnologia tivesse se desenvolvido mais. Mas, por outro lado, outros também entendem por que Leonardo pode ter escondido a ideia. Na época dele, uma máquina capaz de calcular sem a intervenção humana poderia ser considerada estranha, assustadora ou até perigosa. De acordo com alguns historiadores, Leonardo era conhecido por ser cauteloso. Ele costumava escrever suas anotações em escrita espelhada para dificultar a compreensão. Talvez tenha percebido o risco, caso tal invenção caísse em mãos erradas. É aí que entra uma discussão maior, a tensão entre inteligência e cautela. Por um lado, o desenho mostra que o ser humano é capaz de alcançar ideias que vão além de sua época. Por outro lado, isso nos lembra que, às vezes, a sociedade não está pronta para invenções muito avançadas. Hoje, graças à tecnologia moderna, entendemos o design de uma forma que era impossível há 50 anos. A reconstrução por IA, a imagem em alta resolução e a análise digital esclareceram o que realmente havia no esboço misterioso. Apesar dos céticos, não se pode mais negar que Leonardo pode ter sido o primeiro a conceber o conceito de uma calculadora mecânica. Para outros, esse esboço é um símbolo de ideias que se perderam ou foram deliberadamente escondidas na história. Um lembrete de que talvez ainda haja muito que não descobrimos, dos antigos manuscritos e arquivos. A pergunta é: quantas invenções ainda estarão escondidas nos livros antigos, apenas esperando para serem redescobertas? Para o público, a história é ao mesmo tempo emocionante e uma lição de humildade. Isso mostra que o progresso humano nem sempre é linear. Às vezes, já se pensou nisso antes, mas por medo, limitações ou falta de necessidade, acabou ficando apenas como um desenho no papel. No final, o esboço de Leonardo serviu de inspiração. É um monumento à curiosidade e imaginação humana. Mesmo que não tenha sido terminado, mesmo que não tenha sido concluído, seu impacto ainda é sentido até hoje. É uma prova de que até mesmo ideias que ficaram adormecidas por 500 anos podem ressurgir e mudar a maneira como vemos a história.